Eu me lembro que uma vez um dos meus sobrinhos chegou para a mãe dele e disse o seguinte: Ô mãe, por que que os filhos da tia Jaqueline é a minha outra irmã, eles têm aquele cheiro? E a mãe dele foi e perguntou: mas que cheiro, filho? Um cheiro deles, eles têm um cheiro que, sei lá, a gente não tem aqui em casa. Sempre que eles chegam no lugar, a gente percebe que eles chegaram, é o cheiro deles. Ele estava falando daquele cheiro que uma família tem. Já viu quando você chega numa casa e aquela casa tem aquele cheiro? E aí você vai conversar com pessoas dessa casa, essa pessoa tem aquele cheiro. Eu não estou falando aqui necessariamente de um cheiro mau. É um cheiro bom, que de repente aquela família, aquelas pessoas tenham. Você sabe do que eu estou falando. Pois bem, ele identificou isso depois de conviver com o primo, né? E percebeu então que ali na casa do primo dele, todas as pessoas de lá, a minha irmã, o irmão dele, todos eles tinham um cheiro em comum. E normalmente a gente sabia quando alguém tinha passado por lá, porque essa pessoa ficava com aquele cheiro, né? É assim, quando a gente passa por algum lugar que tem as suas marcas, que tem os seus cheiros, os seus sabores, a gente fica com um pedaço daquele lugar, a gente fica como quem esteve ali. Quando eu leio a minha Bíblia, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 13, eu vejo uma coisa assim acontecendo. Olha o que diz o versículo de número 13, então, do capítulo 4. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João estão diante de algumas autoridades aqui. Eles precisam se explicar, eles precisam dar a razão de o porquê que eles estão pregando a mensagem de Cristo, pregando a respeito da ressurreição de Jesus. E as pessoas que ouvem Pedro e João ali diante de um órgão chamado Sinédrio, elas ficam admiradas, diz esse versículo aqui pra gente. Elas ficam admiradas com a maneira como eles falaram. E não é porque eles estudaram em uma grande universidade, não é porque eles fizeram um curso de oratória, não é porque eles eram bons vendedores, pessoas que sabem falar muito bem. Não era por causa disso. Elas, ao verem a maneira como eles falavam, a maneira como eles se portavam, elas disseram: esses caras viram Jesus. Esses caras estiveram com Jesus. Porque quando você tem passado momentos com Jesus, as pessoas percebem ao seu redor. As pessoas percebem que você teve tempo com Jesus. Então, a pergunta que eu te faço nesse vídeo é justamente nesse sentido aqui. Será que por onde você tem passado, as pessoas têm percebido que você esteve com Jesus? Ao verem o seu comportamento, ao verem a maneira como você fala, ao sentirem o cheiro que você tem espalhado por aí. A palavra de Deus diz que a gente é como que o bom perfume de Cristo, no sentido de que a gente está espalhando a essência de Jesus por aí. Será que as pessoas percebem isso em você? Ou não? Será que quando você passa por aí, você deixa marcas, mas marcas muito ruins? Marcas que não são dignas nem da gente falar aqui, não são dignas de nota. É necessário então que você faça uma revisão da sua vida e veja se em algum momento você tem sido encontrado como alguém que esteve com Jesus ou não. Porque uma vez que nós nos consideramos cristãos, uma vez que a gente diz que tem intimidade com Ele, o mínimo que se espera é que as pessoas reconheçam isso. As pessoas notem isso em mim e em você. E tem tanto cristão que as pessoas reconhecem tanta coisa neles, menos a vida de Cristo neles. Tem muito cristão por aí que você bem sabe, é como que um agente secreto do reino de Deus. Só ele e Deus sabem que ele é crente, que ele serve a Deus. Mas ninguém sabe. Como é que está a sua vida? Você tem caminhado com Jesus? Você tem servido a Ele? As pessoas veem isso? Será que se alguém conviver com você 30 minutos ali, elas vão perceber que, peraí, essa pessoa esteve com Jesus? Olha o jeito que ela fala. Olha como ela me olha. Olha como ela se comporta. Essa pessoa esteve com Jesus. A minha oração é essa. Para que hoje, amanhã e depois e sempre você seja encontrado como alguém que esteve com Jesus. Que Ele abençoe você.